1 Crônicas 7. Os descendentes de Issacar. Aqui está contando a descendência, que a gente já está no 7 já. Então, esse capítulo vai falar de muitos nomes. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos. Se eu estiver lendo algum nome, gente, se eu tiver algum pastor assistindo, eu leio desse jeito, tá? Me corrijam. Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias dos grupos de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías e seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Cias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36 mil homens para o serviço militar. Amor, acho que vai ter que ligar o ar. Os nomes dos membros de toda a família da tribo de Issacar foram escritos numa lista e havia 87 mil homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Jediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes das famílias dos seus grupos de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Semira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Ananote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Voltou? Jediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Eles foram chefes das famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes, havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Zi. Os descendentes de Naftali. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziael, Guni, Gezer e Zalum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou outra mulher para Upim e outra para Supim, e o nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade, ele só tinha filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém, e Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Eles foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Ezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Taate, Taate foi pai de Eleada, e Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade, Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e os En-Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef, Rezef foi pai de Telá, e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã, Ladã foi pai de Amiúde, Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficaram ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Asser. São esses os descendentes de Asser. Ele foi pai de 4 filhos, Imã, Isva, Inzi, Berias e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Éber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de
Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Zaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Saflete também foi pai de 3 filhos, Pazeque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeurã e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnéfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Od, Sama, Silza, Itrã e Beera. Os descendentes de Jéter foram Zefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eles foram chefes das famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Às vezes a gente leu Primeira Reis, nós lemos Segunda Reis, e aí continua em Primeira Coríntios, Segunda Coríntios, e a gente fica perguntando, Primeira Crônica, né? Primeira Crônica, Segunda Crônica, e a gente fica se perguntando o porquê. A gente está entrando no Primeira Coríntios agora. A gente fica se perguntando, mas por que eu tenho que ler isso na Bíblia, né? E a resposta é simples. Eu vou falar ela de 2 maneiras diferentes. O primeiro motivo é porque tudo na Bíblia tem um propósito. E aí eu vou falar alguma coisa que às vezes eu falo para algumas pessoas que vêm conversar sobre isso. A primeira pergunta que você não precisa responder para mim, mas eu gostaria que você deixasse nos comentários é: você acredita em Deus, Pai de Jesus? Você acredita em Jesus como Filho de Deus e sendo Deus? E por que essa pergunta? Porque nós que estamos nesse mundo da carne, né, do material, todo isso que eu uso para fazer conta, isso daqui, eu não tenho dinheiro aqui, mas dinheiro, computador, a gente que está nesse mundo, a gente tem dificuldade de acreditar em milagres, a gente tem dificuldade de acreditar em algumas coisas, nas promessas. Mas eu vou te dizer uma coisa, o único lugar que fala de um Deus único e que todo o livro faz parte de um contexto histórico, o único livro que isso existe é a Bíblia. Na verdade, Bíblia significa conjunto de livros. E por que a gente tem que ler? Qual é a importância? Eu vou falar de trás para frente. A importância é que a Bíblia é a palavra de Deus. E se você acredita em Deus, qual é o Deus que você acredita? Eu acredito em Deus porque Deus é Deus, eu conheço Deus sabe que eu conheço Ele, a gente está ali, a gente tá junto, a gente é sócio, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu conheço Deus sabe do meu coração. Então, a resposta é: o Deus que você conhece não é esse Deus. É o Deus que alguém te falou, que você ouviu, que você viu num filme, que a história da sua família foi crescendo. Então, é um Deus que você acredita não por crença, mas por comodismo, pelo histórico da sua vida, pela sua família. Então, é uma crença vã, porque o único Deus, o único lugar que fala de um Deus único é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse é o motivo. Se você acredita em Deus, a palavra de Deus está aqui. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o que os outros te falaram, não é o que os pais vieram arrastando na sua história. Essa é a palavra de Deus. E se vocês quiserem firmar um compromisso aqui com a gente faz a leitura da Bíblia todos os dias. Às vezes, sábado e domingo, a gente não faz ao vivo. Mas a gente até pode, de repente, começar a fazer. Mas se vocês quiserem acompanhar com a gente vai começar a entrar ao vivo todos os dias. Vocês vão acompanhando a leitura da Bíblia aqui com a gente. E o segundo motivo é porque aqui está explicando a genealogia desde Davi até Cristo.